E aí, pessoal, eu fiz um vídeo explicando como que a gente importava as bibliotecas do professor Christian Brenes para o Meshmixer. E será que a gente não pode gerar uma biblioteca própria? A gente pegar um arquivo qualquer, um escaneamento e nós mesmos gerar uma biblioteca e fazer essa biblioteca ficar dentro do software do Meshmixer, como ficam as bibliotecas do Christian Brenes? Não é somente a gente importar o arquivo STL. Tem algumas coisas que a gente tem que entender, que tipo de arquivo que a gente vai trabalhar para isso. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que você faz a sua própria biblioteca e deixa disponível dentro do Meshmixer. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês uma forma de a gente fazer a nossa própria biblioteca. É muito legal isso, porque a gente pode, como fez lá o professor Christian Brenes muito tempo atrás, disponibilizou, e eu vejo que a maioria das pessoas tem essa biblioteca já dentro do seu próprio Meshmixer. Eu vou fazer a minha biblioteca, vou disponibilizar ela para vocês e vou ensinar como vocês podem fazer a sua própria biblioteca. Tem algumas coisas que a gente tem que entender, mas não é nada de tão complexo assim. Eu vou fazer passo a passo, é só você seguir o vídeo direitinho que você vai conseguir fazer a sua própria biblioteca. Eu vou abrir então um arquivo da minha boca, da minha maxila. Eu quero fazer de alguns dentes aqui para o vídeo não ficar tão longo. O legal é fazer de todos os dentes, tanto maxilares quanto mandibulares, para a gente ter a boca inteira. A gente pode fazer grupos, então, de todos os dentes, trabalhar eles inteiros para fazer, por exemplo, uma prótese total, ou os anteriores somente de canino a canino, a gente agrupa só de canino a canino para poder fazer um encerramento, por exemplo, para fazer um planejamento, enfim, e deixar dentes individualizados para que a gente possa trabalhar com algum planejamento lá de uma prótese, de um provisório, de uma onlay, enfim. Eu vou escolher dois dentes aqui, vou fazer então de um pré-molar e um central, e vou deixar eles então na minha biblioteca aqui. Olha como é que funciona. Eu vou aqui nessa aba do Meshmixer e eu já tenho aqui disponível as bibliotecas do professor Christian Brenes. E o que eu quero? Eu quero deixar aqui a minha biblioteca. Vou nomear ela como drcelsoadami.com Smile, que daí a gente consegue fazer essa biblioteca, deixá-la com os dentes. Eu vou colocar esses dois dentes inicialmente, mas depois eu vou disponibilizar ela com todos os dentes. E como que a gente faz isso? Vamos lá, eu vou começar com o pré-molar. Uma coisa que é uma dica interessante, eu estou fazendo de dois dentes aqui, mas o legal era quando a gente vai fazer a nossa própria biblioteca, e é assim que eu vou fazer, eu vou selecionar todos os dentes que eu quero trabalhar e a gente vai, quando for fazer os dentes do outro lado, em vez de a gente selecionar todos os outros do outro lado. A gente pode fazer isso, mas dá muito mais trabalho. Eu posso simplesmente, se eu tenho todos os dentes do lado de cá, fazer uma função de mirror, ou seja, eu vou selecionar esse dente e vou espelhar para o outro lado todos eles, para que a gente tenha uma biblioteca igual dos dois lados. Isso é muito legal e facilita muito o nosso trabalho. Então vou lá, vamos começar com um pré-molar aqui. A minha ideia é utilizar a ferramenta Select. Vou selecionar o dente que eu quero fazer, então, a minha biblioteca. Então, vou na ferramenta de Select. Uma forma fácil de eu selecionar o dente é a gente diminuir esse size e a gente marcar como se fosse a borda do dente, né? Ou a região cervical, que depois disso a gente marca o meio do dente. Então, fica mais fácil, como se fosse delimitar a margem desse dente. Vamos delimitar a margem direitinho. Ok, depois que eu delimitei a margem, a gente pode ir ajustando, sempre com o botão da esquerda para aumentar a seleção. E se a gente quiser tirar alguma parte da seleção, Shift clicado e a gente remove. Quando eu tenho toda essa borda, ó, aqui eu vou remover mais um pouquinho também. E eu tenho essa minha borda marcada. A minha ideia então é que selecione todo o dente. Para eu selecionar a parte do meio da minha marcação, eu clico no Shift, dou 2 cliques e ele marcou o dente inteiro. Depois a gente vai suavizar essa borda, Modify, Optimize a Boundary, Modify, Smooth a Boundary, ou os atalhos de teclado O e B. Ok, essa é a minha seleção, dou Accept, e aí eu vou separar, então, essa minha seleção do meu modelo. Vamos lá, Edit, Separate. Vou minimizar, então, o meu modelo e vou renomear, eu vou aumentar aqui meu Object Browser. Se esse Object Browser não estiver aparecendo, a gente vai na aba de View e bota aqui Show Object Browser, que aqui eu vou colocar Hide Object Browser se eu quiser que ele não apareça. Então vamos lá, eu vou agora minimizar o meu modelo que sobrou
e eu vou aqui renomear como dente 14, ok? É isso? Então a gente tem o modelo e o meu dente 14 aqui. Vou minimizar e agora eu vou fechar e eu vou gerar então, nessa biblioteca que eu quero fazer, eu vou fazer um dente como se fosse o perfil de emergência, né, da saída. A gente poderia fazer uma biblioteca com troquéis, então gerar um troquel, e eu poderia então gerar só um dente fechadinho reto. Então aqui eu vou fazer isso, eu vou fechar ele como se ele fosse uma borda de dente para a gente poder fazer, sei lá, uma captura após uma extração. Como que a gente vai fazer então? Aqui ele tem uma borda um pouquinho aumentada, eu posso selecionar a parte que é a mais e depois a gente vai fechar esse nosso dente. Ok, vamos agora voltar para a ferramenta de seleção, vou aumentar um pouquinho o size e vamos fechar lateralmente aqui então. Ok, agora eu vou dar o ESC, vou selecionar aqui novamente o outro lado. Depois disso a gente vai fechar essas laterais, Select, 2 cliques, a minha borda, Edit, Erasing Fill. Posso fazer ele ficar mais para fora ou mais para dentro na minha aba de Budget. Mais ou menos isso, Accept. Faço a mesma coisa no outro lado. Ok, e agora vou fechar embaixo do meu dente, ok. Erasing Fill, posso ajustar, Accept. Se eu quiser agora dar uma melhorada em alguma bordinha, vou na aba de escultura. Ok, e criei um dente para minha biblioteca. Agora eu dou Ctrl A, Ctrl Shift G, que é para a gente tirar os face groups. Daí eu consigo visualizar bem aqui, posso olhar até a malha se a gente quiser como que tá. Ok, estou com o meu dente aqui, então feito. Agora eu vou fazer a mesma coisa então para o incisivo central, vou fazer um outro dente na biblioteca. A ideia é depois a gente fazer para todos os dentes e deixar eles todos prontos. Vamos lá, tudo de novo aqui. Muito bem, então aqui a gente tem os 2 dentes que a gente pode utilizar numa biblioteca. E qual a próxima etapa? Que aí está a dificuldade que a gente tem de fazer essas bibliotecas, né? Vamos pegar um dos dentes aqui. A primeira etapa é a gente fazer o quê? Um Ctrl A e a gente ir numa aba que chama de Convert to Solid Part. Ok? Damos o Accept. O que vai acontecer? Parece que não aconteceu nada aqui, mas se a gente for agora na aba de no Mesh Mixer e for no My Parts que é aqui embaixo, My Parts, o nosso arquivo, esse nosso pré-molar está aqui. Então é bem legal que esse pré-molar já está aqui, né, o dente 14. E agora eu vou fazer isso aí a mesma coisa para o dente 11. Ctrl A, Convert to Solid Part, Accept. Ok, dou ESC, vou lá na minha parte, estão meus 2 dentes aqui. Mas onde eles estão? Eu lá no outro vídeo que eu fiz a importação das bibliotecas do professor Christian Brenes, eu expliquei exatamente em qual pasta que a gente está. E a gente vai lá naquela pasta para visualizar. Então eu vou lá no meu Explore, vou no início e vou na aba de Documentos. Então tá aqui, esse é o caminho todo. Documentos, Mesh Mixer, Libraries, Parts, e agora dentro do Parts eu tenho 2 pastas. Uma que seria o Default, que são as mesmas partes que eu tenho aqui do meu Mesh Mixer, ARMS, as bibliotecas do professor Christian Brenes, se eu entrar aqui elas vão estar aqui. E Ears, Heads, Legs, são as partes que a gente já tinha lá no Mesh Mixer e os que eu incorporei, que foi essas do professor Christian Brenes. Mas eu vou voltar uma etapa, eu tenho aqui Default e eu vou na aba de Users. E dentro da aba de Users eu tenho essa aba aqui, ó, que é de My Parts.
E aqui eu vou ter 2 dentes aqui. Então, 2 arquivos. E esses arquivos, eles são renomeados desse jeito aqui, ó. E dentro da pasta, então, eu vou encontrar em cada um dos arquivos que eu fiz o Ctrl A e fiz o Solid Part deles, eles vão gerar 3 arquivos. Um arquivo .obj, um arquivo .png e um arquivo .prt. O que são eles? Então, PNG é uma imagem, OBJ é o arquivo 3D e o PRT, na verdade, é o arquivo que se fala de print, mas não é print, na verdade. É um arquivo que está dentro desse meu Mesh Mix, que ele nos traz informações sobre esse meu arquivo. Se eu quiser modificar alguma coisa, eu preciso modificar a estrutura desse meu arquivo PRT. E como que a gente vai saber? Então ele tem que ter esses 3 arquivos e esses 3 arquivos eles precisam ser iguaizinhos para quê? Para que a gente possa aparecer, para que eles apareçam dentro do meu Mesh Mix. E como que a gente faz? Então, aqui por enquanto eles não estão aparecendo, porque eu preciso modificar um pouquinho a nomenclatura desses arquivos. E eu preciso que eles sejam todos iguais ao meu OBJ. Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que renomear esses arquivos aqui. Esses 2 aqui eu vou apagar e eu tenho que, então, renomear os arquivos, que eles têm o mesmo nome, e eu preciso colocar ele na minha pasta de users, né? Então, eu vou renomear ele como o 14 e eles têm que ter a mesma extensão que o meu OBJ e que o Dente 11. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu arquivo 14. Vamos criar uma pasta aqui, depois eu arrasto ela toda para lá. Novo, pasta, eu vou colocar então drcelsoadame.com smile. Essa é a pasta que eu quero que os meus dentes estejam, né? A gente vai estar com eles aqui. Eu vou colocar então esse primeiro arquivo aqui. Primeiramente eu vou renomear ele. Então, renomear como Celso 14, que foi o primeiro que eu tinha. Os 3 vão renomeados como Celso 14. E eu preciso que todos eles tenham também essa extensão OBJ. Então, Celso 14 OBJ e os outros, que são PNG e PRT, que tenham também o mesmo OBJ. Então, também vamos renomear os 2. Renomear e como .obj. E eu vou renomear então como Celso 14.obj ponto a outra extensão que a gente tem aqui, que seria .png e .prt. Beleza? Vou pegar esses 3 arquivos, vou recortar e vou deixar dentro da minha pasta colar. Voltamos lá, faço a mesma coisa para o 11. Então vamos lá. Então eu vou clicar os 3, vou recortar, vou colocar dentro do meu Smile, colar. Essa pasta, ela tem que estar dentro da minha pasta de partes. Eu vou aqui recortar e eu vou voltar então aqui, a gente está em Default, e eu vou colocar junto com esses meus arquivos que eu tenho lá do meu Mesh Mixer, seriam ali, ó, My Parts. Eu vou lá, vou botar no Default, clico no botão da esquerda e boto em colar. Então agora eu tenho uma pasta que nem era do Christian Brenes dentro do meu Parts, com os arquivos todos renomeados. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá para a minha pasta, eu vou fechar esse meu Mesh Mixer. A gente vai lá e reabre então o nosso Mesh Mixer e a gente importa aqui um arquivo qualquer para poder ir nessa aba de Mesh Mixer de Primitives. E aqui, ó, tá aqui a nossa pasta onde estão os nossos arquivos, né? Como tá o Christian Brenes e as outras que já vêm nativas do próprio Mesh Mixer. A gente clica ali, espera um pouquinho e os 2 arquivos eu salvei aqui nessa aba. Então a gente consegue visualizar tanto o incisivo central, o 11, quanto o 14. E aí o que acontece? A gente pode simplesmente importar, arrastar ele para a aba de trabalho, vou apagar do Accept, vou apagar esse outro arquivo e aqui a gente tem essa nossa biblioteca, então, de um dente que a gente pode simplesmente fazer o que a gente precisa, né? Então, fazer um onlays, coroas, provisórios, com a nossa própria biblioteca, que como essa que o professor Christian Brenes disponibilizou lá atrás,
hoje a gente consegue fazer de uma maneira simples. É só a gente entender um pouquinho de como que funciona esses arquivos dentro do próprio Mesh Mixer e a gente tem a nossa própria biblioteca. Eu vou terminar essa biblioteca então de todos os dentes, tanto de maxila e de mandíbula desse caso. Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês e vamos distribuir então para quem precisar então essa nova biblioteca e vocês podem inserir nos seus próprios Mesh Mixers, não dentro do seu próprio software e deixar ela disponível para poder trabalhar. E aí, pessoal, o que acharam? Foi muito difícil fazer tudo isso? Eu acredito que seguindo passo a passo tudo que eu falei, você mesmo pode ter uma biblioteca própria para que você utilize esses arquivos para fazer um lays, inlays, enfim, enceramentos, planejamentos, alguma inserção de algum dente para fazer um guia. Enfim, a gente tem várias opções para trabalhar tendo uma biblioteca própria e a gente não precisa depender de outras bibliotecas. Claro, a gente pode trazer um arquivo de fora e colocar dentro do nosso planejamento ou dentro do nosso projeto, mas é muito mais fácil tê-las disponíveis diretamente lá no browser do nosso Mesh Mixer, para simplesmente arrastar algum dente e a gente poder trabalhar com ele. E se você quiser ter acesso à minha biblioteca, eu vou deixar um link nos comentários, drcelsoadami.com/smile. E aí você pode trabalhar com os dentes. Vamos distribuir o meu sorriso aí pelo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e pode compartilhar esse vídeo para o seu amigo que está trabalhando, que está aprendendo Mesh Mixer e que está querendo evoluir e fazer os seus próprios planejamentos. Até mais!